Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita. É o bombom salgado para você saborear com família, amigos ou para fazer e conseguir uma grana extra. E fica comigo até o final, porque esse vídeo é uma verdadeira aula. Eu vou te ensinar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção. E além disso, eu vou lhe mostrar como congelar, descongelar e assar. Vamos lá para o passo a passo? Vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de queijo parmesão, 100 ml de creme de leite, 2 gemas e 150 gramas de manteiga ou margarina. E o sal aqui eu substituo pelo queijo parmesão. 100 gramas de queijo parmesão são 2 pacotinhos. Aí chega um momento em que eu não consigo mais misturar aqui com a colher, aí eu vou colocar a mão na massa. E observe que a massa, ela tem essa aparência, olha, uma aparência de farofa. E para saber o ponto, eu tenho que pegar na massa. Olha, eu percebo aqui que a massa, ela não deu ponto. E eu sinceramente gosto que aconteça esse tipo de coisa, sabe? Porque aí eu posso explicar melhor o que você deve fazer. Aqui, ó. Aí, por que, Ediva, não deu ponto? Porque isso depende do tamanho dos ovos e da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que é úmida e tem farinha de trigo que ela é seca. Isso não depende de marca, isso depende de remessa, tá bom, pessoal? E aqui, no caso, não é nem o ovo, é o tamanho da gema. E o que é que eu vou fazer? Aqui eu posso colocar um pouco de água ou um pouco de creme de leite. Duas colheres de creme de leite. Eu não aceito nenhuma seguidora, nenhum seguidor que não acerte fazer as minhas receitas. De jeito nenhum. Eu quero que você faça, que você tenha sucesso aí. Aqui, já deu ponto. Olha só, eu pego e ela não desmancha facilmente, olha só. Ela se une e quebra assim. Esse é o ponto. Então, você anota aí no seu caderninho. 100 ml de creme de leite, mas você coloca entre aspas, pode precisar de 2 colheres de sopa a mais, porque isso depende da farinha de trigo ou até do tamanho dos ovos. Quando a massa dá o ponto, ela é muito fácil de unir. Termine de unir a massa na bancada, mas com esse movimento aqui, olha. Não trabalhe unindo a massa, fazendo esse movimento aqui, olha. Rasgando a massa, assim, porque você vai desenvolver o glúten da massa. O que é o glúten? É deixar a massa elástica. Observe que essa não é uma massa elástica, como a massa dos salgados fermentados. Olha, ela é uma massa quebradiça. Na verdade, eu costumo chamar esse tipo de massa aqui de semi-quebradiça, porque por mais que eu tente fazer com que ela volte ao ponto de farofa, ela não volta. Agora eu vou colocar dentro de um saco plástico e vou levar para a geladeira para descansar por 15 minutos. Por que eu tenho que levar para a geladeira para descansar por 15 minutos? É um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. Pronto, a nossa massa, ela já descansou. E olha só a qualidade dela. É
É uma massa muito boa de trabalhar. Cheirosa. Eu vou pesar porções aqui com o peso de 20 gramas. Porque como é para festa, sabe, pessoal? E ainda tem o recheio. Então, 20 gramas de massa tá perfeito. E para que você tenha noção, escreva aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 47 unidades com o peso de 20 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 4 gramas. E agora eu vou bolear, porque isso facilita muito no momento de rechear. Bolear é o ato de deixar a porção da massa redondinha. Pronto, todas boleadas. E o recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência, desde que haja uma combinação, né? Eu escolhi aqui o queijo coalho, ameixa, damasco, goiabada, queijo provolone, azeitonas e o pêssego. E por tradição, qual o recheio padrão do bombom salgado? Azeitonas, ameixa e bacon. E todos esses ingredientes aqui eu cortei em cubos. Use a sua imaginação. Eu tenho certeza que você vai fazer cada um aí delicioso. Só tenha o cuidado de sempre que você for modelar, coloque alguma coisa doce, damasco, ou o pêssego, ou a ameixa, ou até mesmo a goiabada com o queijo. Eu vou modelar aqui alguns e vou fazer com vários recheios, tá? Você escolhe aí como você quer fazer. Olha, vou colocar um pedacinho de damasco, um pedacinho do queijo coalho e um pedacinho de azeitonas. E sobre a modelagem, você pode fazer assim ou aí você escolhe como você quer modelar. Lindos, né? E hoje eu vou modelar todos em formatos de bolinha. Goiabada com queijo provolone e um pedacinho de damasco. Gente, tudo de bom. Fala para mim nos comentários. Você já conhecia esse tipo de bombom? O bombom salgado? Aí você vai dizer ao seu cliente quais são os recheios que você tem. Você também pode fazer um cardápio padronizando queijo provolone, ameixa e azeitonas, ou queijo coalho, damasco e azeitonas, ou queijo provolone e goiabada. Aí você padroniza e fala para o seu cliente. Pronto, todas recheadas. E a quantidade dos recheios, em média, de 100 a, no máximo, 150 gramas. E esse é o momento para assar. Mas antes de assar, eu tenho que passar nas claras. Sabe a clara das 2 gemas da massa? Então, vamos aproveitar ela. E depois de passar nas claras, vamos passar no queijo parmesão. Mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Toda a produção que eu mostro para vocês, eu sempre falo, adiante a sua produção.
Para que isso? Para que você não se atrase quando você for entregar ao seu cliente. Você pode fazer toda essa produção e guardar na geladeira de um dia para o outro, desse jeito aqui. Mas você tem que guardar assim, sem passar nas claras. Você pode deixar lá na geladeira e dura até 2 dias. Mas se você tiver com tempo e você quer fazer a sua produção de bombom salgado para congelar, pode? Pode. E é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar como congelar. Mas antes disso, eu tenho que fazer o pré-congelamento. O que é o pré-congelamento, Ediva? O pré-congelamento é você levar para o freezer e deixar lá por uns 20 minutos para que o salgado aqui, ó, fique firme. E só depois que ele estiver firme, eu vou poder colocar dentro do saco plástico para fazer o congelamento. Porque se eu pegar todos aqui e colocar dentro do saco plástico do jeito que eles estão aqui, eu vou perder todo o meu trabalho, porque forma uma bola, sabe? Então, primeiro, eu tenho que deixar todas as bolinhas aqui firmes. E escreva aí no seu caderninho, não coloque para fazer o pré-congelamento assim, ó, um por cima do outro, porque os bombons vão ficar amassados. Você tem que fazer o pré-congelamento assim. E você pode fazer o pré-congelamento aí no congelador da sua casa. Agora eu vou levar para o freezer e vou deixar lá até que fique firmes. Prontinho, pessoal, os nossos bombons já estão pré-congelados. Eles não estão totalmente congelados, tá? Olha, observe que eu aperto e ele marca. E eu posso colocar um por cima do outro, que não tem problema. Olha, eles não vão perder a modelagem, olha só. E só agora eu posso colocar dentro do saco plástico. Esse tipo de saco vocês compram assim, ó, em bobinas, em lojas de embalagens ou em casas que vendem produtos para a festa. E a quantidade para colocar dentro do saco é de acordo aí a sua produção. E só agora eu posso levar para o freezer para fazer o congelamento. E a validade é de 90 dias. Prontinho, pessoal. Todos congelados. Quando eles estão congelados, eles ficam assim, olha, com esse som de pedra. E eu não vou colocar para assar agora, com eles assim, completamente duros. Eu vou deixar descongelar um pouco, entre 15 a 20 minutos. E quando você for colocar para descongelar, não faça isso. Deixe um por cima do outro. Você tem que deixar assim, olha, livres. Agora eu vou deixar descongelar um pouco. Prontinho, pessoal. Os nossos bombons salgados já estão em uma textura que eu consigo colocar para assar. Ui, olha. Então, se você não tiver aí como ter noção qual o ponto, esse aqui, quando você pegar e apertar um pouquinho, ele vai marcar assim. Dá para perceber, né? Aqui eu tenho uma forma e você não precisa untar a forma. Eu vou precisar de 100 gramas de queijo parmesão, são 2 pacotinhos, e as nossas claras. Não descarte as claras, tá bom? Você vai pegar um bombom, passe na clara e no queijo. Apenas isso.
Agora eu vou levar para o forno e o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque para assar com o forno frio. E o tempo de forno eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. Quando você perceber que eles estão corados, aí você já pode tirar. E no meu forno, só para que você tenha uma noção aí, vai ser entre 20 a 25 minutos. E a dica aqui é a seguinte: não tire da forma agora, deixe eles esfriarem um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Só faça isso aqui depois que eles estiverem frios. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Se você for fazer para encomendas, as embalagens vocês compram em casas que vendem produtos para festa ou em lojas de embalagens. Vou colocar aqui em algumas forminhas, essa forminha de papel, a número 3, e vou usar também uns tapetinhos de plástico. Eu acho que fica uma graça, sabe? E o número desses plásticos, quando vocês forem comprar aí, o número dele é o 09. E esse daqui eu vou experimentar. Gente, provolone com damasco e ameixa, muito bom. Vou partir aqui alguns para que vocês possam ver por dentro os outros sabores. Olha, goiabada. Gente, que sabor maravilhoso. Ameixa com queijo. Olha, gente, o sabor é maravilhoso, vocês precisam fazer. Muito bom. E a massa tem um sabor incrível. Olha só a qualidade da massa do bombom que foi congelado, descongelado e assado. Muito bom, minha gente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!